Oi, gente! Hoje eu vou aproveitar o gancho da nossa última aula, que foi da toalha de bebê, e vou trazer mais uma peça para enxoval, que é super fácil de fazer, e eu fiz utilizando os retalhos da toalha que eu usei, porque sempre que eu corto o capuz dessa toalha fralda, sobra um pedacinho assim, ó, de tecido de fralda, então eu aproveitei para fazer esse paninho de boca bem charmoso aqui, e você pode complementar aí no kit que você faz para bebê, porque é uma peça bem rapidinha de fazer e muito útil para as mamães. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei, tanto nessa peça aqui quanto na que eu vou fazer no vídeo, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca. Vamos ao passo a passo? Gente, pra fazer essa peça, como eu falei, a ideia é aproveitar retalhos. Então, eu fiz o viés de tecido de um retalhinho que eu tinha sobrando. E como geralmente os retalhos já estão sem a orelha, lembra lá do vídeo de viés de tecido que eu ensinei pra vocês? Eu falo pra se guiar pela orelha do tecido. Mas se ela não tiver mais, você vai ter que observar o fio. Aqui eu peguei um retalhinho pra mostrar pra vocês que tá sem já as beiradas do tecido. Então você vai esticar o seu tecido, ó. Assim, ele estica um pouquinho, mas não é tanto. Assim, ele praticamente nem estica. E se você puxar na diagonal, ele vai esticar bastante. Essa daqui é a direção do viés que você vai ter que cortar. Então você primeiro vai ter que identificar essa direção no seu tecido, se você for fazer o viés de tecido, pra você poder cortar certinho o seu viés, e daí é só seguir o passo a passo daquele nosso outro vídeo que ensina bem com detalhes como fazer o viés de tecido. E mais uma coisa, aqui eu usei o retalho de fralda, como eu falei pra vocês, mas você pode usar retalho de outras coisas. Dá pra você usar toalhado, dá pra usar malha também. Eu tenho bastante cliente que gosta dos paninhos de malha pra usar como paninho de boca. Então, aproveita o que você tem aí na sua casa, os retalhinhos. O tamanho que eu tô dando aqui também é só uma sugestão, porque foi exatamente o que sobrou pra mim. Mas se você tiver de outros tamanhos, pode ser maior ou um pouco menor do que esse que eu tô fazendo aqui, que também vai ficar bem legal. Bom, pessoal, pro meu paninho de boca aqui, eu separei 2 pedacinhos de fralda, medindo 24 por 26, que foi o que sobrou aqui, mas pode ser de outras medidas se você quiser. Pro meu viés, eu fiz ele aqui de tecido medindo 3 centímetros de largura, e eu tinha um retalho de 23 por 23, que foi o que eu usei pra fazer aqui o meu viés. E ele rendeu 1,40 m de viés. Então vai dar pra fazer essa peça tranquilamente, vai até sobrar um pouquinho ainda. Pra parte ali do nosso enfeitezinho da barrinha, eu cortei aqui a medida de 15 centímetros por 7, pra essa parte que vai ficar mais em evidência, e pra tirinha de decoração dele aqui, eu cortei 5 por 15, aí eu dobrei e passei ao meio. Mas se você não quiser fazer essa tirinha, não precisa, você pode só dobrar essa barrinha aqui pra dentro, que aí você já não precisa desse detalhe. E pra tirinha aqui que eu fiz pra amarrar a chupeta, e essa parte é opcional, você vai precisar de 11 centímetros por 6. E aqui eu dobrei a ponta pra dentro e dobrei ao meio a minha peça e depois dobrei as abas aqui também. Então é como se fosse um viés, mas aqui não fechou porque eu precisava que ele ficasse com um pouquinho mais de 1 centímetro de largura aqui. Então eu deixei sobrando um pouquinho. E a gente já passa ele no ferro dessa forma e aí depois é só costurar. Vou começar pegando essas 2 tiras, vou posicionar a que tá dobrada com a parte aberta aqui, ó, pro topo da peça. Posiciono ela aqui e vou passar uma costura com 1 centímetro de margem. Depois de fazer isso, vou fazer também a parte dessa tira, que é onde a gente vai prender a chupeta. Vou passar uma costura a toda a volta aqui, fechando a minha peça. Como ela já tem essa parte de cima dobrada, ela já vai ficar com o acabamento pronto. Costurei aqui essas 2 partes, agora a gente vai trabalhar aqui com a fraldinha. Eu decidi dar um formato diferente para minha fralda, então eu vou arredondar 2 pontas dela. Se você quiser, você pode arredondar tudo, ou você pode deixar ela quadradinha assim mesmo, não tem problema. É que eu achei que o formato assim ficou bem legal. Aqui eu vou usar a régua de cantos, e eu tô usando o raio aqui de 8 centímetros para arredondar 2 das laterais. Vou riscar aqui com a caneta, e aí a gente vai passar uma costura pra unir essa fralda uma na outra, porque aqui eu tô usando 2 camadas. E a gente já vai costurar por cima desse risco aqui da curvinha que a gente fez também. E aí depois é só cortar esse excesso.
Prontinho, depois de costurado vai ficar assim, então aqui eu uni as duas camadas de fralda. E agora eu vou costurar o detalhe que vai ficar aqui na diagonal. Vou virar aqui pra vocês. A gente vai pegar aquela nossa tira que a gente costurou, vou dobrar essa parte amarelinha aqui, ó, pra cima, pode jogar toda a margem de costura aqui pra baixo. E vou posicionar bem na ponta aqui do meu tecido. Vai ficar assim, ó. Aqui a parte de cima vai praticamente cobrir, chegar nas extremidades, e a parte de baixo vai ficar assim. Eu vou prender aqui com o alfinete e vou passar uma costura reta bem aqui embaixo, nesse tecido de coraçõezinhos. E depois eu vou virar aqui pro lado avesso e vou passar uma costura seguindo a linha da fralda, pra ficar retinho. Daí depois a gente corta esse excesso. E a outra parte, essa daqui, que é onde vai o prendedor de chupeta, a gente vai colocar na outra ponta reta aqui. Também vou colocar ela alinhada lá, ó, com o topo da peça. Prende e passa uma costura para fixar ela aqui nessa ponta. Pronto, depois de costurado vai ficar assim a nossa fraldinha. E agora é só fazer o acabamento com o nosso viés de tecido. E como eu já falei lá no vídeo em que eu ensino a fazer o viés de tecido, eu também mostro a aplicação. Então, se tiver alguma dúvida, corre lá pra ver, porque é do mesmo jeitinho que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Eu também vou aproveitar pra costurar a minha etiqueta aqui na lateral da minha peça, bem aqui. E vou fazer o acabamento todo. Eu vou costurar o viés primeiro aqui pela parte de trás da fraldinha e vou rebater ele pela frente. Pessoal, aqui para fazer o canto mitrado desse viés de tecido, é do mesmo jeito que a gente faz com o viés pronto. Eu vou costurar até chegar a meio centímetro mais ou menos da beirada aqui do tecido e vou virar o meu tecido aqui, o meu trabalho, e costurar na diagonal, porque daí assim eu acho que fica mais bonito na hora que a gente vai rebater. Ó, eu viro aqui e costuro bem a pontinha dele. Aí, pra continuar o outro lado, a gente vai puxar o viés pra cima e dobrar ele aqui. Ele vai ficar esse cantinho aqui. E agora é só continuar costurando. Vou começar lá desde o começo de volta, na mesma margem que eu tava usando aqui. E aqui, para rebater o viés pelo lado da frente da fralda, eu vou dobrar aqui essa pontinha pra dentro e depois a gente dobra sobre a costura, escondendo a costura dentro aqui do viés. Daí ele vai ficar assim e a gente vai costurar do mesmo jeito pela peça toda. E pronto, nosso paninho de boca tá praticamente finalizado. Agora a gente vai colocar só o botãozinho aqui pra prender a chupeta, mas como eu falei antes, se você não quiser colocar essa tira aqui de tecido, não precisa. Eu vou furar bem aqui, ó, joga a tira pra trás e faz o furo bem no cantinho aqui, ó, da fralda pra colocar o botão que vai ficar preso nela. Bem na esquina aqui, eu coloquei o buraco. Daí eu já vou posicionar aqui o meu primeiro botão. Pronto, botão posicionado aqui já. Agora eu vou colocar o outro aqui na ponta da tira. Ó, fiz o buraco aqui. Posiciono meu botão agora com a parte bonitinha aqui pra fora.
E pronto, agora é só fechar aqui o botão e a fraldinha tá finalizada. Bom, pessoal, então finalizada a nossa peça fica aqui desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E lembrando que aqui são só opções que eu dei pra vocês, mas você pode fazer com o que você tiver em casa. Dá pra usar o viés pronto, dá pra usar o viés de cetim. Mas eu acho que assim fica muito legal de fazer com o próprio tecido, porque daí a gente aproveita aqueles retalhinhos que estão parados. E também fica legal de montar kit com essa peça aqui. Eu já ensinei aqui no canal um tempo atrás um jogo de paninho de boca que tinha a embalagenzinha plástica. E dá pra gente fazer a mesma coisa com esses aqui. A gente pode montar uns 3 paninhos desse aqui e botar na embalagenzinha, então fica show pra vender, é uma opção bem legal pra dar de presente também pra quem vai ter bebê, porque é uma peça muito útil. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, e se você gostou já sabe, deixa aquele like e também se inscreve no canal, porque toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!